Olá, pessoal! Hoje estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de São João de Meriti. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês estarem fixando o conteúdo. Além disso, em breve eu irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões sobre essa temática, assim como outras temáticas, como a Lei Orgânica de São João de Meriti, que está previsto no conteúdo programático para esse concurso. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto de São João de Meriti, falando agora sobre estabilidade. O que é estabilidade para efeito de lei? É o direito que se adquire, que o funcionário público adquire de não ser exonerado ou de ser demitido, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo, o PAD, em que lhe seja assegurado ampla defesa. A estabilidade, como o próprio nome sugere, ela dá uma, entre aspas, tranquilidade ao servidor público no que diz respeito a possíveis demissões e exonerações. Então, para que ele seja demitido ou exonerado, tem que ser aberto um processo administrativo disciplinar para poder investigar a situação, para poder ver se a situação tem veracidade, passar por todo um trâmite, também passar por sentença judicial transitada em julgado, para que então ele possa ser demitido. Não é o que acontece, por exemplo, na iniciativa privada, que a chefia imediata, por exemplo, está insatisfeita com o trabalho do seu funcionário, e aí resolve pedir a demissão desse funcionário ao setor do RH, ao setor do departamento pessoal. É diferente. Nesse caso, para que haja uma demissão, tem que passar por todo um trâmite. E quando que o funcionário ele adquire essa estabilidade? Bom, primeiro, para se adquirir essa estabilidade, tem que ser um funcionário nomeado mediante concurso público. Ele tem que ser efetivo. E, além disso, ele vai conseguir essa estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, uma vez que ele é aprovado, pelo estágio probatório. É após 3 anos e não após 2 anos, como está aqui no Estatuto, porque essa informação, na verdade, ela foi revogada, o que vale é o que está na Constituição Federal, que são 3 anos. E quando é que o funcionário perderá o cargo? Somente em virtude de sentença judicial passada ou transitada em julgado. É uma sentença que ela é definitiva, não tem mais como você recorrer. Ou quando estável em virtude de sentença judicial ou de processo administrativo que haja concluído pela sua demissão e em que lhe seja assegurado ampla defesa. Então, nesse caso, o funcionário ele já adquiriu a estabilidade dele, ele já concluiu os 3 anos de efetivo exercício, foi aprovado no estágio probatório, mas ainda assim ele cometeu um crime, e aí esse crime foi apurado pelo PAD, pelo processo administrativo disciplinar, e também foi passado por uma sentença judicial e foi concluído pela sua demissão. E também foi fornecido a esse servidor ampla defesa. E o que é a disponibilidade? A disponibilidade é quando um cargo ele se torna extinto ou ele é declarado desnecessário à administração pública pelo Poder Executivo. E é o que acontece com o funcionário, com o servidor, que faz parte do quadro desse serviço que foi considerado desnecessário ou se tornou extinto. O que acontece com esse funcionário? Ele fica em disponibilidade remunerada, ele fica aguardando até que ele seja direcionado a um novo serviço compatível, com as funções que ele desempenhava antes. E como será feita essa extinção de cargo? A extinção de cargo, assim como a declaração dizendo que aquele serviço se tornou desnecessário, acontecerá através de um decreto quando esse serviço ele pertencer ao Poder Executivo. Agora, e quando ele pertencer ao Poder Legislativo? Acontecerá através de uma resolução. Vamos à nossa próxima questão. Lembrando que eu já disponibilizei para venda um simulado contendo 50 questões sobre o Estatuto de São João de Meriti, assim como com gabarito brevemente comentado nesse PDF. Além disso, eu também disponibilizei combos com valores promocionais contendo outros conteúdos que também estão sendo cobrados por esse concurso, como, por exemplo, a Lei Orgânica de São João de Meriti, e também algumas legislações voltadas para cargos de educação. Todos os links e informações estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à leitura da questão. No que diz respeito à estabilidade dos servidores públicos de São João de Meriti,
em consonância com a Constituição Federal, marque a opção correta. Letra A. São considerados estáveis os servidores comissionados após 2 anos de efetivo exercício? Bom, gente, lembrando também de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Na verdade, os funcionários que conseguem adquirir a estabilidade são aqueles que pertencem ao quadro efetivo, que entram no serviço público através de concurso público, tá? E não os servidores comissionados, tampouco os servidores contratados, tá? Então, todas as informações que falam de comissionados, de contratado, né, todas as opções, elas se tornam erradas. E mais uma informação é que se adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né, segundo a Constituição Federal, que é o que deve prevalecer, tá? E não 2 anos. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Vamos continuar aqui estudando, falando agora sobre aposentadoria. Lembrando que eu também não estou lendo todos os artigos do Estatuto, tá, gente? Apenas aqueles que eu considero mais importantes, que eu vejo caindo mais em prova. A ideia aqui é fazer uma compilação, ok? Vamos lá. O funcionário será aposentado em algumas situações por invalidez, né, quando ele não tiver mais condições de exercer aquele cargo por questões de ordem física, questões de ordem mental, questões de saúde. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, ou seja, ele vai ser convidado a se retirar, né, quando ele fizer 70 anos de idade, ou voluntariamente, caso ele queira, aos 35 anos de serviço, se for homem, né, se for funcionário, e 30 anos de serviço para funcionária, sexo feminino. Isso de modo geral, né, se tratando de diferentes cargos genéricos. Agora, quando a gente estiver falando de professor de magistério, nesse caso o tempo será reduzido. No caso de homem, será de 30 anos e no caso de mulher, será de 25 anos. A aposentadoria por invalidez, ela só acontecerá precedida por licença por período contínuo não inferior a 24 meses. Então, necessariamente, um servidor que ele vai ser aposentado por invalidez, ele tem que ter passado antes por uma licença por período que não seja menor do que 24 meses, que seja menor do que 2 anos. Salvo quando a junta médica declarar a incapacidade definitiva para o serviço, né? Salvo se uma junta médica falar, não, realmente não tem como nem passar por uma licença médica. E nesse caso aqui, o servidor ele tem que ser aposentado por invalidez imediatamente. E também será aposentado, né, o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado. Então, não foi possível readaptar aquele funcionário, não foi possível colocá-lo numa função que seja compatível com essa limitação física ou mental que ele se encontra. E aí, nesse caso, aposenta-se o servidor por invalidez. Bom, se o funcionário aposentado por invalidez, decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença, terá provento equivalente ao vencimento do cargo efetivo. Ele vai continuar recebendo o que ele recebia quando ele estava em efetivo exercício, acrescido das vantagens percebidas em caráter permanente, e das demais concedidas pela presente lei. Então, ele vai continuar recebendo o mesmo salário, ainda que esteja aposentado, acrescido com todas as vantagens que ele recebia em relação ao cargo que ele ocupava. E isso quando ele for aposentado por invalidez decorrente de acidente de serviço, por alguma doença profissional, enfim, aí nesse caso ele continua recebendo o mesmo. Agora, nos demais casos de aposentadoria por invalidez, o provento ele será proporcional ao tempo em que ele trabalhou. Agora, no caso do funcionário aposentado compulsoriamente, ele vai receber o vencimento equivalente ao que ele recebia, no entanto, vai ser proporcional ao tempo de serviço. Foi adicionado um texto referente à questão do aposentado voluntário. Nesse caso, o funcionário efetivo, quando aposentado voluntariamente, ele terá provento correspondente ao vencimento que ele ocupava, né, quando ele estava em efetivo exercício, acrescido das vantagens, enfim. Isso, claro, que vai ser, né, proporcional ao tempo de serviço. E do valor de gratificação. Se tratando de um funcionário efetivo que ele está exercendo uma função gratificada ou também uma função comissionada, nesse caso, como é que fica essa situação dele? Aí, nesse caso, ele vai receber aquela que possui maior remuneração, que tenha sido exercido na administração. Então, se ele exercer uma função gratificada e um cargo comissionado, ele vai receber o valor acrescido, né, de uma dessas duas situações, aquela que for maior. Desde que tenha sido, né, de 8 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados no exercício de cargos em comissão ou função gratificada. Então, ele tem que ter ficado pelo menos 8 anos sem parar, seguidos nessa função, ou pelo menos 10 anos intercalado, né? 2 anos um tempo, depois 3 anos um outro tempo, 4 anos um outro tempo, até completar 10 nessa função gratificada ou nesse cargo comissionado.
Bom, e o que é acidente de serviço? Entende-se por acidente de serviço aquele que acarreta no físico ou mental e tem relação imediata ou imediata com o exercício do cargo. Então, não é só um dano físico, pode ser um dano mental também. E equipara esse acidente de serviço àquele que acontece durante o deslocamento do funcionário da sua residência até o seu local de trabalho, assim como alguma agressão física que ele tenha sofrido desempenhando as funções do seu cargo, salvo quando provocada pelo funcionário, salvo ele ter incitado aquela situação. Entende-se por doença profissional a que resulta da natureza e das condições de trabalho. E vamos falar aqui rapidinho das licenças, tá? Eu vou só citar e vou trabalhar com elas na próxima aula com vocês. Será concedida licença aos funcionários para tratamento de saúde, por motivos de doença em pessoa da família, para repouso à gestante, para prestar serviço militar obrigatório, por motivo de transferência do cônjuge civil ou militar, para tratar de interesses particulares, a título de prêmio, para desempenho de mandato eletivo, também a licença paternidade e também licença especial aos adotantes, nos termos fixados em lei. Quem tiver provido em cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, não será concedido nenhuma dessas licenças, tá? E terminada a licença, o funcionário deverá assumir imediatamente o exercício do seu cargo, salvo se aquela licença ela for prorrogada por mais tempo. E para solicitar a prorrogação, ela tem que ser feita pelo menos 5 dias antes de terminar a licença. Além disso, o funcionário ele não poderá permanecer em licença por moléstia, por motivo de doença, por prazo superior a 24 meses. Por quê, gente? Porque se ele está há mais de 2 anos com determinada doença, é o caso de se pensar a respeito de uma aposentadoria por invalidez permanente, Então, se extrapolar esse prazo de 24 meses, o funcionário terá que ser submetido a um exame e aposentado, se for considerado definitivamente inválido para o serviço público em geral. Quem é que concede as licenças? Por ato expresso somente do prefeito. E quando o funcionário estiver gozando de licença, ele tem que comunicar à sua chefia imediata um local onde ele poderá ser encontrado. Não é que ele tem que pedir permissão para a sua chefia imediata sobre o local em que ele vai ficar durante a licença. Não é isso. Ele pode gozar da licença onde ele quiser, onde lhe convir, exceto por determinação expressa médica em contrário. E serão consideradas como faltas injustificáveis os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço, na hipótese de recusar a submeter-se à inspeção médica. Ele não está deixando com que o médico ele avalie a sua situação de saúde. Ele está dificultando, colocando resistência. Aí todos esses dias que ele está dificultando vão ser considerados como falta. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: poderá ser concedida a licença aos funcionários de São João de Meriti, exceto letra A, licença a título de servidor honorário, letra B, licença a título de prêmio, letra C, licença por motivo de doença em pessoa da família, letra D, licença para tratamento de saúde. Bom, gente, essa licença a título de servidor honorário não existe, não está no rol das licenças concedidas aos funcionários de São João, segundo o artigo 101, ok? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, e aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Bons estudos, e eu vejo vocês nos próximos vídeos.